Bom, investidores, hoje vamos discutir sobre uma operação que eu particularmente gosto muito de fazer aí com bastante frequência na minha carteira. É uma operação estruturada chamada Fence. Para vocês que assistiram aí alguns episódios anteriores, falando sobre, por exemplo, a trava de baixa e a trava de alta, eu acho que vai fazer muito sentido a compreensão disso aqui agora para vocês. Se vocês não assistiram, recomendo voltar a assistir as duas anteriores. E aí eu acho que a leitura e a compreensão da estratégia vai ficar um pouco mais completa. Mas se não assistiu, não tem problema, vou conseguir explicar isso aqui bem para vocês. A Fence é uma estratégia para montar na carteira quando vocês estão, de certa maneira, incomodados com uma ação, mas acredita que ela tem um potencial de subida. Então, basicamente, vocês fazem uma trava de baixa, protegendo aí um determinado intervalo de uma operação, e faz uma operação de financiamento, na verdade. Então, basicamente, vocês fazem a venda de uma call e fazem a compra de uma put mais próxima ali do valor que o papel está naquele momento, e faz uma venda de uma put num patamar um pouco mais baixo. Então, eu vou trazer um caso aqui real do Bradesco, por exemplo, para vocês terem uma noção como é que seria isso na prática, até porque o banco está passando aí por algumas situações mais complexas por conta de lojas americanas, que teve aquele problema no início do ano, e o balanço, desde o último trimestre do ano passado, já não está lá essas coisas. Então deu uma destoada quando a gente compara com o Banco do Brasil e o próprio Itaú, por exemplo. Então, a gente nesse gráfico aqui vai perceber das três pontas que nós temos, aquela que é mais cara, a put, próxima do patamar da ação, ela precisa ser financiada. Então, aqui a gente vai observar no ponto B que uma put de 12,84, mais próxima do valor de 12,98 que o papel está listado hoje, ela vai me custar 25 centavos. Poxa, Cássio, eu poderia comprar essa put seguro 100% total, como o seguro de um veículo? Posso. Mas a ideia aqui é que eu não tenha custo nessa estratégia e que eu tenha um certo nível de proteção e um certo nível de ganho se o mercado estiver um pouco mais favorável. Então, para financiar isso, eu vou fazer uma venda de uma put lá no ponto A, que é uma put de 12,59. Ou seja, eu vou receber de prêmio 15 centavos ao fazer a venda dessa put. Então eu ainda tenho aqui um gap, na verdade, de 10 centavos. Comprei a call por 20, a put por 25, né, próximo do papel, e vendi uma outra por 20. Então ainda falta mais 10. Nesse momento não tenho nenhuma put, na verdade, nenhuma call exatamente nesse patamar de 10 centavos, como vocês podem observar aqui, por exemplo. Eu peguei a lista lá das opções no site da B3, fui avaliando como é que estavam as cotações, e a que eu achei mais interessante para fazer isso foi a BBDC C135. E me traz, uma última operação aí a 12 centavos, por exemplo. Então, se eu preciso de 10 centavos para sair a custo zero, eu consigo fazer a venda dessa call aqui no ponto C a 12 centavos. Cobri os 10 que eu tinha, de gap, e ainda sobrou 2 centavos, na verdade. E aí aqui eu queria fazer um paralelo para vocês, na verdade. Então eu tenho aí a minha operação já estabelecida. Tenho 25 centavos de proteção, dos 12,84 até os 12,59, caso essas ações do Bradesco tenham um movimento de gap. Então, eu tenho uma proteção de 1,93 no total. E aí, um ponto importante é a proteção que não está nesse intervalo. Entre 12,98 e 12,84 são 14 centavos. Caso essa ação caia, eu não tenho aqui o seguro protegendo esse percentual, dá 1,08, equivalente a 14 centavos. Mas, para baixo, estou tranquilo. O meu prejuízo só seria aumentado se essa ação tiver uma queda mais vertiginosa e ela cair abaixo ainda de 12,59. Aí, a partir desse ponto aqui, eu tenho uma maximização de prejuízo, vou colocar assim, Meu patrimônio se deteriora um pouco mais
caso isso aconteça. Então, sei lá, se for a R$10, a R$9, a partir desse ponto aqui de 12,59 eu já estou com um prejuízo já mais exorbitante. Só que a ideia aqui é trazer um certo intervalo de proteção, mas deixar um fôlego, porque essas ações podem se recuperar nesse prazo aqui que eu estabeleci, de 15 dias, ela vence agora no dia 17 de março, eu acho que pode ser interessante. Então eu estou mais acreditando nesse momento numa recuperação das ações do que numa eventual queda. Mas por via das dúvidas eu prefiro deixar um pouquinho de proteção também, para dormir bem tranquilo. Por isso que eu falei que é uma operação que eu faço com certa frequência, porque eu gosto de ter um certo controle nesse sentido. Poxa, se eu vou vender uma call fazendo uma operação de financiamento, basicamente eu vou limitar o meu ganho então. Eu fiz lá a venda da call e recebi 12 centavos. No strike de 13,59, dá uma diferença para o ponto de preço atual de 61 centavos. Então ainda teria um potencial de ganho de 4,70%. Com aqueles 2 centavos que sobraram, eu já recebi ele no D+1. Tanto os dois quanto da venda da call. O da venda da call, na verdade, eu tenho potencial porque ainda preciso esperar o exercício. Os 2 centavos da venda da call eu já recebi ali no D+1. Eu tenho, na verdade, ali um potencial de receber até 63, que daria o equivalente a 4,85%. Nessas operações da Fence, eu posso, eventualmente, se eu acredito que o papel tenha mais potencial, eu faço uma venda de call mais distante do preço atual do papel, deixo um pouco mais de fôlego para as ações caminharem. Ou, se eu estou um pouco mais negativista, eu posso aumentar o meu nível de proteção. Eu posso, às vezes, até comprar uma put dentro do dinheiro, vai custar mais caro. Nesse caso aqui, a próxima que eu tinha já era nos R$13,06, então teria ainda um custo de muito mais dinheiro. Só que se eu estou nesse cenário mais negativista, eu posso montar esse tipo de estratégia. E aí eu reduzo a venda, o patamar de venda do strike da call. Eu trago talvez aqui para os 13,20, 13,25. Então eu reduzo o meu potencial de ganho, mas trago um certo nível de conforto e proteção. Essa é a Fence, por isso que eu gosto de trabalhar com esse tipo de operação estruturada, porque eu tenho uma certa flexibilidade, né? Ou aumento o meu potencial de ganho, ou aumento o meu potencial de proteção. Consigo levar isso aí mês a mês para algumas estratégias, para algumas ações que eu eventualmente tenho na carteira. E que é importante ressaltar, isso aqui não dá para montar com qualquer papel. A gente tem boa liquidez, basicamente aí umas 20, 30 empresas que compõem o índice Bovespa, outras que não estão necessariamente no Ibovespa, porque, sei lá, Oi, por exemplo, uma empresa ruim, nem lembro agora se está no Ibovespa, mas como tem muita gente negociando as ações, e negociando opções, você acaba tendo uma liquidez maior. Mas outras empresas, por exemplo, como Jalles Machado, que é uma empresa particularmente que eu estou comprado nesse momento, não tem tanta liquidez assim ainda, então a gente não tem negociação no mercado de opções. Então isso que a gente precisa ficar atento. Às vezes a gente gostaria de fazer em determinados papéis essas estratégias, mas eu não consigo. E é o mesmo problema que vocês vão enfrentar em papéis que têm opções com uma certa liquidez, mas dependendo do tamanho que você esteja operando, você também vai esbarrar nesse mesmo problema. Então, os grandes fundos internacionais e até brasileiros, eles operam muito essas opções em Petro, em Vale, em Itaú, até Bradesco, por exemplo, ainda esses grandes fundos conseguem operar. Mas chega um determinado patamar aí que essas outras empresas que a gente tem listadas no Brasil já viram uma certa dor de cabeça. Então, por isso eu queria compartilhar isso com vocês hoje. Se ficou algum ponto de dúvida, alguma situação que não ficou tão clara, podem deixar aqui os comentários que eu vou responder para vocês. Podem eventualmente mandar algum e-mail também para a gente, eu esclareço as dúvidas. Se vocês tiverem também aí algum amigo que gosta do mercado de ações, mercado de opções, já aproveita, manda esse vídeo para ele e não deixa de deixar seu like aqui, né? Pagamento para o nosso trabalho, o nosso canal crescer aí bastante nos próximos anos. Obrigado, até o próximo episódio, que eu vou falar das operações Rubi e a gente vai trazer outras estratégias aí
o mercado de opções para vocês compreenderem cada dia mais sobre esse mercado também. Um abraço.